Pessoal, aqui quem fala é a Isa Visu e hoje a gente vai conversar com o André de Lério, que hoje é coordenador de projetos e processos. André, durante o nosso semestre, na disciplina de gestão de equipes de alto desempenho, a gente discutiu diversos temas relacionados à liderança, como motivação, comunicação, gestão de equipes, construção de confiança, gestão de conflitos e entre outros tópicos. E a ideia do podcast de hoje é explorar a sua visão e as suas experiências com a liderança. Então, para começar, você pode se apresentar para a gente, falar a sua trajetória, falar mais sobre você? Oi, Isa, é um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado pelo convite. E podemos sim, tá? Então, comentando um pouquinho, né? Então, como você comentou, meu nome é André, tá? Eu tenho hoje 48 anos, né? Minha formação acadêmica, eu me formei na FATEC, que é uma faculdade de tecnologia de São Paulo, tá? Na época era processamento de dados, né? O nome da faculdade. Hoje já está mais voltado à ciência da computação, análise de sistemas, né? Me formei em 1998, então já faz um tempinho atrás, tá? É, Tenho dois filhos, tá? Tenho um filho de 18 anos, mais novo, tenho um filho mais velho, que vai fazer 23 anos. E contando um pouquinho da minha trajetória, sou apaixonado também pela área de cálculo. Então, quando eu fiz essa faculdade, né? A FATEC é uma faculdade pública, tá? Então, eu sempre estudei também em colégios públicos, né? Até pelas condições dos meus pais, né? Pela condição, né, que a gente tinha econômica, mas eu me apaixonei, assim, pela área da computação. Na época, não conhecia muito, não tinha nem computador em casa, tá? E quando eu acabei passando na faculdade, falei, o que é isso, né? A questão de computação. Isso foi em 1995. Então, já tem bastante tempo atrás, praticamente, né? Estamos falando de 30 anos atrás. Assim, eu me apaixonei pela área, gosto muito aí da área de computação. E se você, como você comentou, como foi essa trajetória, né? Nunca me pensei em me tornar um líder, sabe? Porque o meu forte sempre foi a área de exatas. Mas com o decorrer do passar dos anos, né, e a própria necessidade da própria experiência, a gente entende que, claro, a gente trabalha sempre com tecnologia, mas sempre as pessoas estão no centro, né? Então, seja trabalhando conosco em algumas atividades, em algum projeto, como você comentou, né, que eu sou coordenador de projetos, e acho que é a grande questão, sabe? Eu acho que é o grande cerne do processo, a gente sempre ter as pessoas no centro daquilo que a gente está propondo, daquilo que a gente está trabalhando, tá? E meu interesse pela liderança, eu nasci um líder nato, não, até muito pelo contrário, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Apesar de a gente conversar bastante, a gente, né? Mas isso acho que ao longo do tempo, ao longo das experiências, né? A gente foi, eu fui vamos dizer assim, fazendo, me forçando, né? E fazendo com que eu me adaptasse, me evoluísse também naqueles pontos que eu não era muito forte. E isso fez com que eu fosse me tornando, na realidade, se você me falar assim, eu sou um líder, eu não me vejo, sabe, assim, como um líder, né? As pessoas, eu acho que o líder não é ali aquele líder imposto apenas por status, né, ou dentro de um organograma da empresa, né? O líder, ele precisa ser seguido, as pessoas têm que entender ele como uma liderança realmente, como a gente tem daqui a pouco dentro da família, um pai, uma mãe, e a gente enxerga aquelas pessoas, né, como pessoas que a gente gostaria de ser. Então eu entendo como eu também tive na minha vida pessoas que eu gostaria de ter como espelho, né, e são líderes daqui a pouco nato, eu enxergo isso. Então, se aquele trabalho que eu estou fazendo bem para aquelas pessoas, né, para os colaboradores que estão junto comigo, e eles enxergam isso, no meu caso, né, como uma liderança efetiva, eu entendo que acho que esse é um papel, a gente fazer com que a gente transforme pessoas, tá? Então, acho que esse é o objetivo principal do líder, tá? E se a gente pensar em desafios, né, grandes desafios, eu vou dizer da minha carreira até, né, um grande desafio realmente foi essa questão, transformar uma pessoa muito mais técnica, que era o meu caso, que, né, acabei me formando aí, né, em processamento de dados, e esse contato com pessoas e tudo mais, de repente a área mais humana, né, ou as pessoas que de repente têm mais habilidade, para mim foi difícil no começo, muito difícil. Então, eu acho que um grande ponto foi essa superação, foi fazer com que
aquilo que daqui a pouco a gente conhece, né, se desafiar e fazer com que as pessoas pudessem entender, então, pudesse se comunicar bem, pudesse transmitir aquilo que a gente entende, né, ou fazer com que as pessoas entendessem, né, aquilo que ela estava, né, buscando, enfim. Acho que essa parte da comunicação aí é uma das partes super importantes. E essa questão do seu podcast aqui, Isa, é super bacana, né? Porque acho que está desenvolvendo em vocês esse ponto também. Então, esse ponto de comunicação, esse ponto de interação, né? Essa gestão, né, que acaba acontecendo junto com as pessoas também, tá? E um dos pontos ali, quando que eu percebi, muitas das vezes, que eu estava liderando a equipe, né? Uma equipe de alto desempenho, é, a gente percebe, tá, no meu caso, quando a gente começa efetivamente a transformar essas pessoas, sabe? As pessoas começam a te procurar e aí você entende que o seu papel é muito maior. Você acaba influenciando as pessoas, tá? Seja pro lado bom ou ruim. Então se você acaba sendo um norte para aquelas pessoas, elas estão espelhando em você. Então você acaba tendo uma responsabilidade muito grande. Então quando eu percebi que as pessoas estavam começando a me seguir, simplesmente pelos meus atos, pelas atitudes que eu tinha, isso me chamou atenção. Então, isso nesse caso é a questão de uma liderança, né? Não por imposição, como eu comentei, mas uma liderança nata. E quando a gente fala de desempenho, a gente vai conversar um pouco mais, né? A gente está falando de empresas, desse mundo hoje que é VUCA, que é BANI, né? Que ele muda a todo momento e que a gente acaba precisando se adaptar. Então, todas as equipes hoje precisam se adaptar, é uma velocidade de atualização tecnológica constante, muito grande. Então a gente precisa fazer com que as equipes trabalhem sim de uma forma tranquila, mas sim com objetivos claros e com metas claras também, tá? Ah, eu só queria ressaltar um ponto que eu concordo super com o que você falou, que é sobre a liderança é muito mais do que um cargo, né? Tipo, não é só você ser um gestor, você chegar lá, você conquistar a confiança, a intimidade com as pessoas e criar essa conexão mesmo. Então, não é só um cargo, é muito mais do que isso. Não é um título que vai te tornar um líder, assim. Bom, agora aprofundando um pouco mais nas perguntas, como você identifica que uma equipe atingiu os status de alto desempenho? Se, tipo, se tem algum sinal claro ou é algo mais subjetivo? É, sim, Isa, eu entendo que tem sinais claros, tá? E a gente pode citar alguns aqui, por exemplo, no meu caso, quando você deixa claros os objetivos e os propósitos para a equipe e você entende que aquele objetivo e propósito eles estão conseguindo atingir. Isso identifica que a equipe ela já tem uma maturidade, tá? E principalmente que a comunicação com a equipe está acontecendo de forma fluida. Um outro ponto também é com relação a uma confiança mútua, né? Porque uma equipe de alto desempenho ela tem que ter uma confiança, ela é baseada em confiança. Então, a gente tem que confiar nas pessoas, confiar na equipe, que ela está desenvolvendo um bom trabalho, um ótimo trabalho, e sabendo que com aquele trabalho ela vai atingir os objetivos, tá? A comunicação, a gente acabou de falar agora de pouco, né? Super importante a comunicação, essa clareza da comunicação. Então, a comunicação não é aquilo que a gente entende, mas é aquilo que o outro entende. Então, é super importante a gente ter isso muito claro com a equipe, tá? E um outro ponto super importante é a colaboração e a sinergia, porque nós não trabalhamos de forma isolada, né? Então, os seres humanos, desde os primórdios, né, sempre trabalhou em, em equipes, em grupos, em bandos, enfim, e a gente continua dessa mesma forma. E o ser humano é um membro, na realidade, né, que trabalha em sociedade. Então, é super importante a gente trabalhar, né, dentro de uma equipe e conseguir lidar com isso, porque dentro de uma equipe há muita diversidade. Então, quando a equipe consegue trabalhar com esses tópicos que eu comentei contigo, né, alguns tópicos que eu citei, a gente começa a perceber que é uma equipe que está trabalhando já de uma forma autônoma e você percebe esse alto desempenho. Então, ela consegue entregar por si só, sem você precisar ficar a todo momento, né, do lado deles, das pessoas ali, né, dos colaboradores, fazendo com que a entrega aconteça. A entrega vai acontecer por si só, certo? Uhum.
E quais comportamentos ou atitudes você considera mais prejudicial dentro de uma equipe? Joia. Então, um deles aqui que eu posso citar para você é com relação à falta de confiança. Eu comentei da importância da confiança, né, dentro de uma equipe. A falta de confiança é muito ruim, porque se você não confia nas pessoas, você acaba não confiando, seja para pequenos trabalhos, né, pequenos gestos ou grandes gestos. Então, a falta de confiança é muito ruim. Um outro ponto também, essa falta de comunicação. Tá? Então, a gente não tem uma comunicação clara e muitas das vezes uma comunicação aberta, porque se a gente acaba não tendo a confiança, a gente não tem uma comunicação aberta para poder compartilhar qualquer dificuldade, erro ou necessidade que a equipe acaba tendo. Então, isso prejudica muito. E por último, também, eu entendo que a questão de feedback, a resistência ao feedback, né? Feedback a gente sempre conversa, comenta com o pessoal aqui, que é um presente. Então, são pontos positivos, né, que todo mundo tem, tá? E a gente vai aprendendo ao longo da vida, e pontos que ao longo também da nossa trajetória, né, seja pessoal, ou particular, ou profissional, a gente acaba tendo pontos que a gente precisa estar melhorando. Então, a gente tem que estar aberto também a receber esses feedbacks e poder entender que, né, tem alguns pontos que a gente precisa estar trabalhando. Então, esses três pontos para mim são fundamentais aqui. E se a gente não atuar de forma correta, acabam prejudicando a equipe daí dentro desse desempenho dela também, tá? Uhum. E como que você consegue manter a sua equipe motivada em momento de grande pressão ou de cobrança? Como o que está acontecendo agora, né? Do ganha-ganha. Como que você consegue manter todo mundo motivado? Joia, joia. Olha, essas perguntas são perguntinhas, né? Mas perfeito, ótimo, obrigado ali. Então, acho que para manter motivado, acho que a primeiro ponto ali é acho que todo mundo tem que entender o propósito, tá? O propósito e o porquê. Então, por que que eu estou fazendo aquilo? Por que que eu preciso entregar aquilo? O objetivo maior daquilo que a gente está fazendo, está trabalhando. Se fica claro isso para a equipe, é super importante. Então, para elas, para as pessoas, né? O porquê eles estão trabalhando e o que eles precisam atingir. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, Isa, você falou, citou ali da parte do ganha-ganha, né? É a comunicação clara e transparente. A comunicação clara e transparente significa a gente comunicar coisas boas e daqui a pouco comunicar coisas não tão boas também, né? Algumas dificuldades, né? Algumas coisas mais duras, mas fazer isso para a equipe de forma transparente. Eles acabam a gente criando essa confiança com a equipe, né? Então faça com que eles se sintam motivados. Olha, a- como um pai, daqui a pouco que acaba puxando a orelha de um filho que está fazendo algo errado e podendo orientar. Então daqui a pouco não é tão bom isso, mas é importante isso para o filho, tá? Um outro ponto também que eu destaco, Lisa, é a questão de ter o apoio, tá? Um apoio real mesmo, um apoio visível ali, que a equipe entenda, que ela perceba, tá? Que o líder, nesse caso, ele está do lado da equipe, seja nos momentos felizes ou nos momentos não tão felizes, e que ele está lá para apoiar, para eliminar as barreiras, para poder ajudar, e que a gente atinja o objetivo da forma mais fácil. Então, não é fácil, tá? Quando você falou assim, quando a gente passa por desafios, o mundo realmente, assim, ele vem de uma pressão muito grande, né? Muito corporativo, e a gente precisa celebrar essas pequenas vitórias. Então, a cada dia a gente tem vitórias, né? E a gente não precisa ter uma grande vitória para celebrar. Se a gente celebra as pequenas conquistas, isso faz bem. Faz bem para a gente, faz bem para a equipe, faz bem para todo mundo. Então, a gente vai construindo tipo um tijolinho a cada dia. E a cada tijolinho colocado, a gente agradecer e celebrar junto a vitória com a equipe também, né? Uhum. E quais são as estratégias que você usa aí para garantir que todos da equipe estejam alinhados com o mesmo objetivo? Acho que você também acabou respondendo, né? Sim, um pouquinho então do que eu comentei tem a ver ali com a questão dessa comunicação, então a gente comunicar de forma clara. Então, quando nós temos uma equipe, né, uma equipe um pouco maior, ou a gente está trabalhando dentro de um projeto, muitas das vezes o projeto ele é composto por pessoas de diversas áreas e nem todos vão ter, com certeza, as mesmas habilidades, os mesmos conhecimentos, né? E essa diversidade, então a gente precisa fazer de forma clara.
com que aquele objetivo esteja claro para todo mundo, o propósito daquele trabalho seja claro para todo mundo, e principalmente a linguagem seja uma linguagem acessível. Quando eu comentei lá atrás que tenho essa formação técnica também, né, na área de tecnologia, então a nossa linguagem muitas vezes é muito técnica. E como a gente fazer com que as pessoas entendam aquilo que é técnico, não sendo tão técnico? Então, foi um desafio, é um desafio a todo dia para nós. Então, esse é um ponto bem importante. Envolver a equipe. Então, quando você falou assim, como que eu garanto que a equipe esteja alinhada? Envolva a equipe, né, na definição das metas, dos objetivos, na construção da solução. A gente não, o líder não tem que trazer a solução pronta. Ele tem que fazer com que a equipe entenda o caminho, entenda o objetivo e por si só ela construa esse caminho para atingir o objetivo. Então ela construa esse direcional. Isso vai fazer com que eles se sintam engajados, tá? Eles se sintam motivados ali. E principalmente também assim, a gente tem que ter um alinhamento contínuo. Então, será que aquele trabalho que está acontecendo com a equipe, né? Aquele norte que foi criado, eles estão conseguindo? Será que. Porque muitas das vezes, né, isso é normal, tá? De repente você ter algum desvio, então é super importante o papel do líder, tá? Em meio a jornada desse trabalho, ele está direcionando e de repente corrigindo rotas junto com a equipe. Então, eu entendo que esses são os pontos que a gente consegue garantir com que a equipe esteja alinhada e principalmente todo mundo vai chegar, vamos falar assim, vai passar o rio, todo mundo junto, né? E vão estar do outro lado da margem ali, atingindo o objetivo necessário, sabe? Uhum. E como você falou ali da diversidade, você acha que essa diversidade de perfil e habilidade, ele contribui ou acaba atrapalhando para o desempenho da equipe? É ótimo, ótima pergunta, Isa. Eu entendo que ele ajuda em muito, sabe? Porque a gente acaba tendo, então, com a diversidade, soluções mais criativas e inovadoras, porque a gente acaba tendo pessoas que pensam diferente, que têm histórias diferentes, que tenha culturas muitas vezes diferentes, ou que tenha formações diferentes. Isso vai fazer com que essas soluções, os pontos de vista colocados sejam diferentes. Se a gente abrange, então, uma maior possibilidade, né, e a gente mais conhecimentos diversificados, a gente acaba tomando uma decisão mais certa e correndo menos risco. Então, isso é super importante para a equipe também, tá? E olha que legal, muitas das vezes quando você tem uma equipe diferente e cada um tem habilidades diferentes, como num trabalho daqui a pouco na faculdade, né, que você acaba desenvolvendo também, daqui a pouco um sabe um pouco melhor numa linguagem de programação, outro sabe de repente mais design gráfico, outro sabe, ele se comunica bem e cada um daqui a pouco acaba desempenhando um papel, né, dentro daquele grupo e fazendo aquilo que ele faz melhor. Isso é como a equipe também. Então, o importante é a gente entender quais são as habilidades que essas pessoas possuem e elas estão mais, trabalham mais tranquilamente com essas habilidades, para que elas possam ajudar de forma efetiva, né? E elas se sintam bem e confortáveis ajudando assim. Então, a diversidade é um dos grandes impulsionadores, tá, para a equipe de alto desempenho. Eu entendo ali sim, viu, Isa? Bom, André, primeiro eu quero agradecer por você aceitar, né, participar desse podcast. A gente, infelizmente, já está chegando no fim dele, mas antes de acabar de fato, eu queria pedir algumas dicas para você que você daria para futuros líderes que também desejam conduzir equipes de alta performance. Ô, Isa, opa, obrigado. Até como eu falei, foi bem rápido, assim, voou esse tempo, né? Acho que a gente podia conversar ficando horas aqui, foi tão gostoso. Mas, então, resumindo de uma forma bem breve aqui, a gente pode citar, eu posso citar alguns pontos, né? Então, deixe sempre para a equipe, tá? De forma clara o propósito, o objetivo que eles precisam, né, trabalhar ou para que eles estão fazendo e comunique eles de forma clara. Então, faça com que essa informação chegue para todos. Desenvolva ali, o líder tem que desenvolver essa escutativa, né? Então, ouvir a equipe, ouvir quais são as dificuldades, ouvir quais são as opiniões, para que a gente consiga realmente ter uma equipe de alto desempenho e essas contribuições sejam super importantes. Crie na equipe um ambiente favorável onde tanto daqui a pouco conversas mais fáceis ou conversas não tão fáceis assim sejam trabalhadas de forma muito natural e que a equipe consiga expor isso. A gente não vive num mundo que tudo é flores, né? Então a gente vai ter sempre dificuldades, problemas. Então faça com que a equipe
Entenda isso também, tá? Então, crie um ambiente saudável, dê autonomia para a equipe, tá? E cuide deles. Então, cuide das pessoas para que eles consigam desempenhar o melhor papel possível, tá? Dentro de um trabalho, né? Seja pessoal ou profissional, porque todo mundo é feito de carne e osso, né? Então a gente vai ter dias que a gente vai estar bem, vai ter dias que a gente não vai estar tão bem, e o líder tem que sentir isso daí, o líder tem que perceber essas pessoas, ele tem que estar trabalhando junto e poder, né, fazer com que elas consigam desempenhar da melhor forma possível. Então essas são algumas dicas, Isa, você me perguntou, né, que eu daria para os novos líderes aí, e assim, vocês sim, com certeza podem se espelhar, tá, em líderes que vocês, na vida, na trajetória de vocês, já tiveram, tá? Isso é super importante. Mas tenha certeza que também você constrói, tá, essa sua liderança daquilo que você é possível de fazer. Então, você com certeza tem habilidades, tá, que você já usa de forma muito natural. Vai ter algumas habilidades que de repente você tem que ir adaptando e melhorando, tá? Mas tudo bem. Eu acho que todo mundo tem isso. Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha também, líder, de dizer que precisa de ajuda e que a equipe está ali para te ajudar. Tá? Então, Isa, agradeço muito, muito obrigado por essa oportunidade, tá, de falar. Então, esses minutinhos aqui voaram, tá? E foi uma ótima experiência ali, tá bom? Ah, obrigada, André, por aceitar o nosso convite, né, de participar desse bate-papo. Obrigada pelos insights, por compartilhar suas experiências e também pelas dicas para os nossos futuros líderes. Opa, Aí, eu que agradeço também. Até mais. Tchau, tchau. até, tchau.